Olá pessoal, boa tarde. Quem fala aqui é Emerson Teodoro, da Cursinho 20 de Novembro. É muito bom ter vocês conosco. Nossa primeira live do Enem. Provavelmente a tela vai estar numa orientação diferente, vai estar em retrato, tá? É a primeira live nossa, a gente está aprendendo. A primeira vai bem, porque o cursinho é bom, é muito bom também o professor, mas até as técnicas a gente vai melhorando, tá bom, pessoal? Então, sem muitas delongas, direto ao que interessa, muito obrigado por estarem conosco e prometemos que na próxima live vai estar muito melhor tecnicamente. Pedagogicamente vai estar tão boa a conta de hoje, tá bom? Vou chamar ele, professor Vitor, boa aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Emerson. E aí, galera, primeiramente aí também agradecer a escolha e parabenizar, né? O cursinho, ele coloca você a uns passos à frente, mas me ajuda a te ajudar, né? Isso que eu sempre falo nas turmas, no sentido de que o cursinho, por melhor que seja, por mais que a gente dê o sangue aí para ajudar vocês, não é milagroso, você tem que estudar. Então vamos lá, gente. É óbvio que no tempo hábil que eu tenho aqui para fazer essa live, não dá para nós ficarmos lendo a apostila, até porque, gente, boa aula é aquela que não fica presa em leitura, né? Porque você tem que criar o hábito disso, começar a ler. Eu odeio ler, gente. Ano de Enem é um ano que você tem que, desde agora, estamos no fim de já entramos em março, hoje é o primeiro dia de março, né? Então, você tem aí meses para se preparar. Todo mundo fala que Enem é uma prova impossível. Gente, primeiro ponto. A maior prisão que existe é isso aqui, é a nossa mente. Se você acreditar que não dá, aí não vai dar mesmo, ok? O primeiro passo é acreditar e, óbvio, fazer a sua parte, não é ficar vendo TikTok o ano inteiro rezando por um milagre, né? Não é sobre isso. Mas, vamos lá, tem o chamado tripé da aprovação. Não adianta só você assistir a uma aula. Hoje a aula vai ser pautada em resolução de exercícios, ok? E aí eu vou complementar com alguma teoria, alguns tópicos bem cruciais, mas volto a dizer, tem que ler a apostila. Vitor, não entendi nada. Tem um monte de videoaulas super boas. Você abre lá no YouTube e põe assim: História geral, história, umas aulas muito boas. Okay? Não adianta só assistir a aulas, ler e assistir a vídeos. Tem que fazer exercício. A prática é o que vai te levar a um bom desempenho no Enem, ok? Fora isso, lembra que eu falei que é um tripé da aprovação? Estudo. Gente, no estudo está incluído a questão assistir a aulas, assistir a vídeos, ler. Aí o segundo pé do tripé, que são os exercícios. Tem que pegar exercício de Enem para fazer. Quanto mais, melhor. Tá? Terceiro ponto, revisão. Você, enquanto estiver estudando, sempre faz resumo. E depois faz o resumo. Adivinham por quê? Você já deve estar ciente da enorme quantidade de conteúdos que você tem para ter que dar conta até o dia da prova, né? E aí não vai dar para ler tudo do zero, faltando semanas. Você vai ler, você estuda, exercita e revisa quantas vezes forem necessárias. Ok? Então é isso, gente. Vamos lá. Tocar o barco aqui.
Vamos lá agora para a apostila, página 59. Ô Vitor, mas não começa, lembrando, tá? O conteúdo teórico começa na 51. Vitor, você não vai ler? Não, a gente já combinou que não, a gente já vai direto dos exercícios, depois eu só vou vir pincelando alguns pontos, tá? Importantes. Vamos lá. 39, tá? Durante a Idade Média, houve uma grande circulação de viajantes entre a Europa e o Oriente Médio. Algumas dessas viagens eram peregrinações religiosas a locais considerados sagrados, como Jerusalém. No início do século XI, entretanto, a cidade estava sob domínios muçulmanos, o que não correspondia aos interesses da Igreja Católica. Por isso, em 1095, o Papa Urbano II fez um apelo à cristandade para que nobres camponeses libertassem Jerusalém. E aí vamos lá, qual o movimento que é? A resposta é E, de escola, foram as cruzadas. A julgar toda essa movimentação que está tendo lá na faixa de Gaza, Israel, temas desse tipo podem vir, ok? E óbvio, guerra nem se fala, tá? Primeira e Segunda Guerra, nós vamos entrar nesse tema especificamente aí. Meu, tem que estudar igual doido assim, bom? Até porque, filme que eu não é o tema de agora, mas um que eu aconselho você assistir para não esquecer depois de indicar, é o Oppenheimer. Fala sobre, é uma visão enaltecida, hollywoodiana, mas não deixa de ser um filme sobre a criação da bomba atômica. Lembrando que foi isso, depois tinha a segunda, não confunda, a primeira, teve a primeira entre 1914 e aí teve a Segunda Guerra Mundial. O que pôs fim foi a explosão da bomba atômica, ok? Lá no Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Ora, não vamos perder o fio da meada. Questão 1, resposta E, foram as cruzadas, ok? 2. Assinale a alternativa correta. As lutas que envolveram patrícios e plebeus na Roma Antiga foram motivadas principalmente. Gente, resposta é a alternativa E, de escola, pelo desejo dos plebeus em assegurar maior igualdade de direitos com os patrícios. E aqui convém olhar aqui o quadro. Por que eu já fui direto para Roma? História antiga não se resume só por Roma, mas é aquilo, quando a gente vai estudar para uma prova complexa como o Enem, às vezes a gente tem que mirar certo para tempo, né? Gerenciamento de tempo. Você vai ver que um ano parece, aliás, não é nem um ano, 8 meses aí parecem muito tempo. Não é não, para uma prova do nível Enem. Porque quem dera se você tivesse que estudar só história, né? Mas não, tem um bloco de linguagens e códigos, tem um bloco de ciências da natureza, bloco de matemática. Então, já vou direto para o Império Romano e costuma ser bem cobrado. E aí tem as 3 fases, né? A fase do Império, a monarquia, a primeira fase foi a monarquia, a segunda fase a república, a terceira fase o império em si. E aí na fase aqui, na monarquia, eram divididas em quatro esferas, 4 estratos sociais. Patrícios quem que eram? Eram aqueles os nobres, os escolhidos, né? Os cidadãos de fato. Os plebeus, os clientes e os escravos, ok? Então, por isso, havia uma disparidade enorme entre direitos dos patrícios e dos plebeus. E como os plebeus eram a maioria esmagadora da população, haviam conflitos por equanimidade, né? Equidade. Tá?
Vamos lá. 3. Pergunta 3. Lembrando, a resposta da 2 é a E3. Várias razões explicam as perseguições sofridas pelos cristãos no Império Romano. Entre elas, cristãos no Império Romano. Os cristãos eram perseguidos. A pergunta questiona por quê? A resposta é a A. Oposição à religião do Estado romano e negação da origem divina do imperador pelos cristãos. Lembrando, os cristãos são seguidores de Cristo. Para os cristãos, Cristo é o Filho de Deus. E por isso que não fazia sentido para os cristãos assumirem o imperador como ser escolhido por Deus, né? Então, por isso que havia divergências. Só que era o imperador que estava no poder, e aí havia perseguição com quem falasse mal, com quem contestasse a origem divina do imperador. Ok? Vamos lá. 4. Leia o trecho abaixo. Gente, aqui vamos direto para o comando da questão para eu explicar uma coisa super importante. Sobre a religião praticada pelos gregos, estou lá na última frase. Comando da questão é a primeira coisa que você tem que sempre procurar numa pergunta de prova e você grifa ela, tá? Estou falando, cria esse hábito desde hoje, mas já fica a dica, faça isso no dia da prova. Grifa o comando. Por quê? Para eu não errar de bobeira. E outra, lembra, você vai estar provavelmente muito nervoso, muito nervosa no dia. Então, certos macetes bem simples, às vezes te impedem de errar, por falha. Tá bom? A pior coisa é você ter estudado aquilo e na hora errar. Tá bom? Sobre a religião praticada pelos gregos antigos, podemos considerar exceto, ou seja, você tem que procurar a certo ou errado? A errado. Então, é a D. Os gregos antigos colocaram o Estado acima da religião, valorizaram os ideais da liberdade humana. Não. Certo, os gregos eram politeístas, Poseidon, Afrodite, Ares. É o panteão grego, né? É uma religião politeísta. B. A religião grega era antropomórfica, ou seja, os deuses tinham figura humana. Sim, basta lembrar das estátuas, né? A deusa Atena, ok? Tinham seres que mesclavam características humanas, como o Minotauro, né? Como os centauros. C. As cerimônias religiosas gregas proibiam o sacrifício de animais e de seres humanos. Sim. Mas é a D, tá? Da 4. Vamos já para 5. Sim. Os acontecimentos abaixo constituem as características principais do feudalismo, exceto. Feudalismo, lembra? Feudos são pequenas porções de terra baseadas na lógica rural, né? No cultivo da terra. Baseado nisso, a gente já consegue mapear. Uma dica agora, extrapolando o conteúdo aqui da matéria, falando de prova de um modo geral. Lembra, não desista de uma questão. Vamos lá, por partes. Não é para você ficar perdendo muito tempo numa pergunta. O primeiro passo para fazer uma prova, seja de Enem ou qualquer outro concurso público, é você já ir fazendo rápido as que você sabe. Depois você volta nas que demoram. Jamais fiquem filosofando. Não percam, você não pode perder mais de 3 minutos numa pergunta. Bateu o olho, viu que é complicada, pula para a próxima e volta depois. Mas aí que entra o não desiste. Tem muitas perguntas que você pode responder por eliminação.
leia as alternativas que depois você vai ver que sobra uma que é mais racional. Vai nessa, ok? Então, vamos lá. Assim, os acontecimentos abaixo constituem características principais do feudalismo, exceto a ausência de poder centralizado. Tá certo, então não pode ser A. B. Cidades perdem sua função econômica. Essa era para o candidato ficar em dúvida, mas não é essa. Porque, ainda que seja um sistema baseado no cultivo da terra, a terra produzia coisas que geravam. Lembra, basta ver os filmes sobre essa época. O que mais atormentava a vida da população? Elas tinham que pagar impostos desde aquela época. A população sofre com os benditos ou malditos impostos, né? E é isso. Então gerava, não perderam a função econômica, não. Então a B está perdão, gente, falha aqui. Elas perdem a função no sentido de que o sistema feudal ele passa a fragmentar. Então aqui o que a B está falando deixa de ser aquele conglomerado, e aí está certo. Então, porque por um momento, você viu, até o professor às vezes precisa se policiar. Imagina você no dia da prova que seus nervos vão estar a mil, né? Então aqui a B está certa. C. Instauração da relação vassalagem e sucerania. Gente, essa é a mais certa de todas. Ou seja, não pode ser a C, porque o regime feudal era baseado na servidão, né? na relação servo e senhor feudal. Então, a C não pode ser, ok? Vamos para E. Organização do trabalho com base na servidão. Gente, essa também está muito certa. A C e a E você fala, velho, essas não pode ser a resposta, porque lembra, a pergunta pede exceto, ou seja, tinha que achar errada. Sobra D, comércio internacional intenso. Tanto é que assim, o feudalismo é uma época que alguns historiadores chamam de Idade das Trevas, né? Porque a humanidade, a organização social passou a ser pautada nisso, né? Nas propriedades rurais. É como se tivesse ficado mais reclusa, por isso chama de Idade das Trevas, ok? 6. A Idade Média, séculos 5 a 11, tem como uma de suas características singulares que a define historicamente. Aí agora é para procurar certa, tá? Já vou dar a resposta, é a B. Consolidação e geração do trabalho servil. Essa é a típica questão 8 ou 80. Ela é boa para quem estudou aquilo e lembrou no dia da prova, ela é ruim para quem não lembrou. Não tem muito o que arriscar, entendeu? Então, é isso, tá? Por essa questão, que a resposta é alternativa B de bola. Próximo. 7. Quanto às relações entre suzeranos e vassalos. Então, gente, a resposta dessa é a D. Vitor, por quê? Porque foi assim. Elas eram pautadas nas obrigações recíprocas entre vassalo e suzerano. Ué, mas vassalo não trabalhava para o senhor? Sim. Mas existia uma espécie de código de honra, né? Era exigência moral da época que o senhor, tudo bem, você vai trabalhar para mim, mas eu te dou certas garantias. Não vou dizer que era uma época boa, existia uma disparidade, uma injustiça, né? O poder era muito desequilibrado.
igual, mas havia uma questão de obrigação recíproca. Beleza? Deixa eu só, perdão, gerenciar o tempo. O Mediterrâneo tornou-se um lago romano. É o Mare Nostrum dos mapas antigos. A situação-chave que consolidou a definitiva expansão romana foi, aí de novo, ou você estudou ou não, é a derrota da influente Cartago, vou falar um pouquinho agora, possibilitando o controle sobre o Mediterrâneo ocidental e abrindo as condições necessárias para a intervenção nos estados helenísticos. Por que não as outras? Gente, volto a dizer, pelo fato de que você tem que associar certos nomes a certos acontecimentos, e aí esse cruzamento vai te levar à alternativa correta, ok? Cuidado, hein? Eu não estou dizendo que é sorte. Por quê? Sorte é aquilo, eu estudei de 1000 conteúdos, estudei 2 e caiu aqueles 2. Mas, poxa, você não vai, usando a expressão, você não vai meter esse louco, né? Você tem 8 meses aí, você vai estudar o máximo que der de todas as disciplinas, por favor, né? Então, vamos lá. Agora só um apanhadinho geral aqui. Gente, por que os livros de história eles colocam tantas divisõezinhas? Idade, história antiga, idade média, idade moderna. É para facilitar o aprendizado, né? Muito mais uma coisa didática, pedagógica, ok? A idade antiga, ela vai começar lá começou com Tânia, ok? Mas é como eu disse, é muito conteúdo para a gente abordar nesse curto espaço de tempo, tá? Então vamos lá. Vitor, por que Roma? E se você analisar em termos de incidência, é um tema muito pedido. Então, é aquilo. Poxa, o que compensa mais? Gastar tempo e esforço no que tem mais chance de cair ou no que tem menos? É óbvio que no que tem mais. Então, bora lá, beleza? Então não preciso estudar os povos sumérios, os egípcios, a Babilônia. Precisa sim, deve. Eu só não estou fazendo isso agora por uma questão de gerenciamento de tempo. Vamos lá então. Roma, Império Romano, 3 fases. A primeira vai do século 700, dos anos 753 antes de Cristo a 509 antes de Cristo. Fala, Vitor, você pôs ao contrário. Não. E ninguém é obrigado a saber, ok? Vou explicar uma coisa rapidinha, porque eu já vi gente que faz esse bug e ele atrapalha. Então vamos desfazer o bug na cabeça. Imagina que essa linha que eu estou desenhando aqui agora é uma linha do tempo. E aí, não importa as suas crenças, se você acredita ou não, eu acredito, creio em Deus, em Jesus Cristo, mas ninguém é obrigado. Mas, para quem crê, surgiu na história da humanidade Cristo. Ok? E aí, por que o ano 753 a.C. veio antes do 509, apesar de ser um número maior? Porque está mais longe do ano de Cristo, ok? Então, vamos lá. 753 antes de Cristo. Por isso, pasmem, isso pode derrubar candidato na hora da prova. Porque se ele não atenta para esse AC,
ele vai fazer muita besteira na hora de se situar cronologicamente, ok? Então, vamos lá. 753 a.C., você já agora está sabendo porque é mais antigo que 509 a.C. E aí depois você começa a contar em ordem crescente normal. Ano 29 depois de Cristo, ano 100, etc. Então, a gente está no 2024, ok? Lembrando, agora voltando a falar especificamente de Império Romano, monarquia. 4 estratos sociais na sociedade romana: patrícios, plebeus, clientes e escravos. Pede isso? Pede. Certeza que vai cair no Enem de 2024? Óbvio que não, porque tem uma infinidade de conteúdos para eles fazerem 10 perguntas. É claro que pode não perguntar um monte de coisa que você vai ter que estudar, porque pode cair. Ok? Segunda fase, república. E aí esse nome, aconselho você a pesquisar sobre figuras como Aristóteles, Sócrates, Platão, esse tripé, ó. Aristóteles, Sócrates, Platão. Vai atrás, pesquisa, procura. Se eu começar a falar disso aqui agora, daria para dar uma semana de aula só sobre esses 3 caras, ok? Mas eles foram fundamental para a história do nosso pensamento até hoje. Beleza? Mas ó, esse período, isso aqui é um parêntese, tá? Isso aqui não é o número 1. Ele vai de 509, porque se a primeira fase acabou em 509 a.C., é o ano que começou a segunda, 509 a.C. até 27. Implementação do Senado, decora isso, pode pedir. Período marcado por muitos intensos conflitos entre patrícios e plebeus. Nós vimos agora nas questões como eles cobram sim essas 2 palavras. O patrício precisa saber que era quem mandava, era a classe privilegiada, os plebeus eram os desfavorecidos, ok? Terceira fase, Império, 27 a.C. até 476 depois. Durou muito tempo essa era, né? Durou 500 anos. O que vão cobrar geralmente disso? As chamadas guerras púnicas. Lembra que a gente viu numa das questões um lugar chamado Cartago? As guerras púnicas que foram de 264 depois de Cristo a 140, perdão, gente, o que marcou as guerras púnicas? Destruição de Cartago, beleza? E lembra que a Idade Média, vamos ler junto. A Idade Média começa em 476 depois de Cristo, ou seja, século V, com a queda do Império Romano. Por que eu frisei século V? Essa mesma coisa que falar 476 depois de Cristo, gente. As provas, elas amam fazer um joguinho assim. Ao invés de falar chocolate, fala doce derivado do cacau. É a mesma coisa, palavras diferentes. Adivinha por quê? Pra você ficar confuso. Eu sempre estudei que era no ano de 476. Aí na hora da prova estava assim, no século V. Você tem que saber que está falando do mesmo período. O que marcou? O
Império Romano caiu, mas houve as invasões bárbaras. E aí, gente, pasmem, você pode estudar com séries famosas, tipo essa. A série Vikings. Os Vikings eram os chamados os bárbaros, invadiram aquela região lá. O Império Romano era uma enorme extensão de terra. Muitas terras hoje são os países europeus, né? Então, é isso, gente. Vou apagar aqui, a gente já vai vendo o segundo bloco, ok? Reitero, você vai ler, por favor, ajuda a gente a te ajudar. Você vai ler os textos lá desde a página 51 até, vai fazer os exercícios de lição de casa, lembrando que é crucial praticar, ok? Até o dia da prova. Quanto mais, melhor. E agora vamos aqui, ó. Página 69, exercícios treino. Vamos lá? E aqui a gente já está falando de uma parte da história. O eixo aqui, lembrando, peraí, vamos voltar. Se você ir lá na página 63, 63, você vai ver que começa a parte da Idade Moderna até a Contemporânea. Ninguém é obrigado a saber, contemporâneo significa o tempo presente, atual. Algo que está acontecendo em 2024 é contemporâneo, beleza? Vamos lá. Aconteceu muita coisa nesse intervalo. Vamos lá, já direto para as questões. 1. O Bill of Rights, Declaração de Direitos, resultou de um processo histórico que apresentou importantes desdobramentos políticos na Inglaterra do século XVII, que se caracterizou. Gente, resposta D de dado. Pela aproximação econômica entre a burguesia comercial manufatureira. Vamos por partes. Depois eu vou colocar no quadro alguns pontos importantes sobre Idade Moderna. Eu vou retomar alguns pontos da Idade Média, vir com a Idade Moderna, tá? Mas agora vamos limpar os exercícios. Precisa saber a resposta aí na sua casa quando for fazer. É a D. Aproximação econômica entre a burguesia comercial manufatureira e a nobreza dos cercamentos configurada na Revolução Gloriosa. Na apostila tem Revolução Gloriosa, ok? 2. Abaixo se encontram descritas diferentes características dos processos de dependência da América Latina e América do Norte. Sobre esse contexto, leia as alternativas, gente. Esse é um dos piores tipos de pergunta. Cansa, confunde, te deixa na dúvida, porque é muita informação que você tem que linkar. Então, dica é: lembra que eu falei que no Enem gerenciamento de tempo é crucial mesmo. Muitas vezes bons candidatos não conseguem ir bem no Enem porque perdem muito tempo em questões. Não pode. Esse gênero é um daqueles que você deixa para depois.
Não é não vou fazer, vou chutar, não é isso. Vou deixar para depois. Primeiro eu vou garantir meus pontos nas rápidas, depois volto nessas, ok? Essa A2 é a E de escola, ou seja, apenas a 3 e a 4 estão corretas. A1, vou ler A1. Nos Estados Unidos, como coincidência imediata do seu processo de independência, ocorreu a abolição da escravatura. Não está certo. Por quê? Porque não foi assim. Perdão, não é patada ou não querer explicar, gente, é porque você tinha que ter entendido como foi o processo de independência e saber que não foi como descrito na A, ok? 2. Em toda a América Espanhola ocorreu uma aliança entre as elites locais e setores populares contra os interesses metropolitanos, aqui ó, sem, contudo, produzir mudanças na forma de governo. Aí é onde a vaca foi pro brejo, né? Porque, por isso que eu volto a dizer, esse é um dos tipos mais difíceis de perguntas serem respondidas, porque ele sempre vai começar, sempre não digo, tem umas que estão inteiras totalmente erradas. Mas, por exemplo, essa, depois até a vírgula estava certa. Da vírgula em diante, invalidou a afirmação. Logo, se invalidou, você não pode assumir ela como certa. Beleza? 3. Leis britânicas acirraram as divergências entre colonos americanos e a coroa inglesa, provocando a luta pela independência. Dentre os objetivos dessas leis, aí é estudar a independência dos Estados Unidos. É a de amor. 3, resposta A. Aumentar a receita real, impedir o contrabando e o comércio intercolonial e recuperar a Companhia das Índias Orientais. Então, assim, sabe o lance do... Uma hora a exploração ela é tão gritante que o povo fala, chega, não dá mais? Foi o que aconteceu nesse momento da história, ok? Então, vamos lá. 3, letra A, tocando o barco aqui. 4. A Guerra dos 7 Anos, travada entre Grã-Bretanha e França, pela posse dos territórios da América do Norte, foi um evento histórico importante para a independência das 13 colônias, é assim que era chamado, o que resultou na formação dos Estados Unidos da América. Agora aqui, ó, qual delas está incorreta? Volto a dizer, se é um tipo... Tem questões que elas são cruéis, ou sabe ou não sabe. Essa aqui você tinha que saber que a A não é. A A não é. Então a incorreta é a A. A alternativa A é o gabarito. A vitória da França fez com que os franceses se aliassem aos americanos contra as tropas inglesas durante os conflitos que ocorreram após a declaração da independência. Não foi assim. A, B, C, D correspondem ao que de fato ocorreu nesse período da história dos Estados Unidos. Próxima, sim. Leia abaixo o trecho da Declaração da Independência dos Estados Unidos. E aí, gente, estou dando um tempinho aqui para você ler. E aí, outra do tipo sei ou não sei, né? A resposta dessa é a B. Você tinha que saber que esse discurso esse trecho foi
lido durante o segundo Congresso Continental de Filadélfia em 1776. E aí, um macetezinho, tinha que saber que esse era o ano da independência, né? E que é a única alternativa que continha. Mas essa não é uma pergunta fácil. Muita gente derrubou. É porque assim, né? Depois de algumas semanas, tanto as bancas que fazem a prova quanto os cursinhos, eles têm lá um indicador de porcentagem de acerto de perguntas. Tá? 6. Podemos apontar como uma das principais causas da Revolução Francesa. É a D da revolta da grande parte da população francesa, a burguesia, camponeses e trabalhadores, gerada pelas injustiças sociais promovidas pela monarquia absolutista. Essa é fácil, tá? Essa pergunta aí era uma que eu batizo de presente de Natal. Assim. Inclusive, essa é um exemplo das que você já tem que responder logo. Você tem que, na prova, caçar esse tipo de pergunta e já ganhar ponto, tá? Mas vamos lá. Cuidado, olha a letra A, fala de Napoleão Bonaparte. Gente, muita gente confunde. Esse cara, ele ficou famosão, ele assumiu o poder na França depois da Revolução Francesa. Então, por isso que a A está erradíssima. Erradíssima, porque o comando da questão da 6 fala causa da Revolução, aí está lá, as guerras de conquistas promovidas por Napoleão. Tudo bem, ele realmente promoveu e venceu várias guerras, ele expandiu o poder da França, mas foi depois da Revolução, então é impossível ele ter sido causa, ok? Mas filme que eu recomendo, vocês que estão na época de estudar para Enem já tem idade para ver. Outro filme que eu recomendo é o Napoleão. Adivinha sobre o que ele fala? Sim, é sobre o Napoleão Bonaparte. Vitor, basta assistir o filme que eu me garanto para Enem? Óbvio que não. Porque você está mandando assistir? Mandando não, eu não mando nada, né? Mas é assim, estou recomendando para você ter uma visão, óbvio, é ficção, é filme de Hollywood, mas ele retrata de certa forma a pessoa de Napoleão e você vê ao longo do filme vários momentos históricos que você só vê por aula. E por isso que fica a dica, criem o hábito de usem YouTube não só para ver shorts, para ver meme, para ver dancinha, para ver tutorial de jogo, streaming. Gente, o YouTube é a melhor atual escola que tem, ok? Tem vídeo de tudo quanto é conteúdo e bons vídeos, então fica a dica. Mas, não sei o que assistir. Tem esse filme? Assiste, vai te ajudar. Assim como a série Vikings que eu falei, assim como o filme Oppenheimer, né? E detalhe, quando sai um filme e faz sucesso, a chance de cair no Enem, é alta, né? Então, vai lá, faça isso por você. Não preciso nem dizer que há altas chances de cair alguma pergunta sobre quem foi Napoleão Bonaparte, né? Então você vai pesquisar isso na internet, nos livros de história, na apostila, no YouTube, ok? Vamos lá. Sete. Sobre o contexto histórico da França pré-revolução, ou seja, lembra que eu falei? Em vez de falar chocolate, falou doce derivado do cacau? Pré é antes. Ou seja, a gente está falando antes da revolução, é correto afirmar que é a A.
Clero e nobreza possuíam muitos privilégios, entre eles a isenção tributária. Gente, isso você não pode não saber. Se não sabia até hoje, momento novo na sua vida, hoje você sabe. Em 1789, não pode nunca mais esquecer esse ano. Foi o ano da Revolução Francesa. E aí, você falou, hoje falam tanto isso aí, meu, qual foi a importância? Se resume numa frase curta. Pôs fim ao antigo regime. Daqui a pouco eu vou encher a lousa com teoria. Mas, depois a gente acabar o 8 aqui, tá? O antigo regime era aquele sistema: ser plebeus, nobreza, clero. E aí, quando ele cai, instaura-se os chamados regimes republicanos. Tá? Vitor, mas você não falou na aula de Roma que já existia a ideia de república? Cuidado! Eles atualizaram um termo usado na antiguidade. Vocês sabem que o nome completo do nosso país é República Federativa do Brasil. Ah, o Brasil é uma república. Sim, o Brasil é até hoje, 2024, uma república. Ah, então é igual na época de Roma? Óbvio que não. Por isso que eu estou dizendo, a mesma palavra foi atualizada. Trouxeram ela para o contexto da atualidade. Só que a ideia de república a partir da Revolução Francesa ainda é um sistema político que orienta boa parte dos países do mundo. Beleza? Tá. Vamos para 8, aí eu já começo a explicar, fazer uns links aqui. Tá? 8. Durante o processo revolucionário, quem eram os girondinos e o que defendiam? Aí quando fala, gente, essa pergunta, cuidado, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Porque quando a gente está no Enem, a gente não sabe disso e não corre atrás dos direitos. Eu não preciso nem dizer que uma pergunta só pode ter uma resposta certa. Ou é A, B, C, D ou E, mas, às vezes, porque são seres humanos que elaboram as perguntas, seres humanos erram. Às vezes uma pessoa, por falha de atenção, por exemplo, a 8, o texto está muito amplo. Oxi, durante o processo revolucionário, falou onde? Falou o ano? Não. Revoluções aconteceram centenas, no mundo todo, na história da humanidade inteira. Então está mal feito. Perguntas mal feitas, que se der por falha de formulação, ter mais de uma pergunta, ter mais de uma resposta certa, ela obrigatoriamente tem que ser anulada. Cuidado, se você acertou uma pergunta, nunca brigue por anulação, porque adivinha o que acontece? Anulou, aquele ponto vai para todos os candidatos. Ou seja, se você tinha uma vantagem, você perde ela. Agora, para quem errou é bom, porque você equipara a quem acertou aquela. Vamos lá. Falei tudo isso por quê? Só que aqui o que salva essa pergunta é falar girondino. Girondino, você sempre vai associar a Revolução Francesa, porque existiam jacobinos e os girondinos. Tá? A resposta da 8 é a B. 8, gabarito B. Era um grupo político que representava a alta burguesia e queria evitar a participação maior dos trabalhadores urbanos e rurais na política. Beleza. Limpei aqui os exercícios treino
as lições de casa, por favor, faça. Ajude a gente a te ajudar. Faça a sua parte, pratique, ok? Vamos lá. Vamos agora entender aqui. Eu vou voltar um pouquinho na Idade Média, que é um tema super falado. Já resolvemos exercícios daquilo, mas gente, muita coisa aconteceu, mas muita mesmo. O cara ou a mulher que vai lá escolher as perguntas que vão compor o Enem 2024 aí de vocês, mas sim, tem um banco de questões infinito para brincar. Então, por isso vocês têm que estudar, assimilar o máximo de informação, porque, volto a dizer, não cai na tentação de jogar para sorte a sua vida. Ah, é sorte então, de cair porque eu estudei. Não, porque aí você se permite não estudar nada. É o perigo. O que o estrategista faz? É o contrário, eu vou estudar tudo para aumentar a possibilidade de na hora cair o que eu estudei, porque eu estudei várias coisas, né? Então vamos lá, gente. Idade Média. Lembra que eu falei agora há pouco aí do Império Romano? Ele morreu. Ô Vitor, que ano foi? 476 depois de Cristo. E aí a Idade Média, e nos livros você vai ver que ele vai até o ano de 1453. Ah, Vitor, é porque o historiador lá achou bonitinho? Não, porque aconteceu um negócio nesse ano. Vamos lá. A Idade Média está dividida em dois grandes blocos. Tem aquele da Alta Idade Média, que vai dos séculos. Lembra, 476 está no século V, beleza? Século V ao 10. Isso aqui é 10 no número romano. Vitor, por que você escreveu em número romano? Porque pode escrever em romano no Enem? Pode. Por isso tem que, se não sabe, é bom saber ler número romano. E aí, ó, a Alta Idade Média, vamos entender uma coisa, gente. Cuidado com os termos alto e baixo. Porque, às vezes a gente tem a impressão, por que chama... A Alta Idade Média foi a época que estava mais forte o sistema que dá cara à Idade Média. Por isso que eu vou pôr os elementos aqui. Feudalismo. Feudalismo era baseado em áreas rurais. E
sociedade estamental. E aí, gente, tem que sempre lembrar daquela bendita pirâmide. Plebe, nobreza e clero. E o rei aqui. Era uma época marcada pelo poder do rei, era o absolutismo. O poder da vontade do rei é absoluta. Ok? Ia também ocorreu na Alta Idade Média o fortalecimento da Igreja Católica. E aí teve a chamada Baixa Idade Média. Gente, lembra, por que baixo? Começou a ruir um pouco esse sistema. Um pouco não. Tanto é que em 1789 ele acaba. Séculos 10 ao 15, ok? Três elementos você encaixa aqui. Dois. Ascensão da burguesia. Formação dos Estados-nação. Aí, hoje em dia, a gente usa várias palavras, elas são polissêmicas, por isso a gente fica bagunçado. Fala, Estado-nação? Como assim, gente? Inglaterra não existiu desde sempre. Brasil também não. Portugal também não. Espanha também não. Itália também não. Por N acontecimentos, povos foram guerreando ou foram ocupando terras, alianças foram sendo formadas ao longo da história, disputas, intrigas, traições foram ocorrendo. E aí, certas configurações políticas foram se consolidando. Então, Estado Nacional é isso. Começou esse mapa que a gente está acostumado a ver, Europa aqui, América ali. Começou a ser desenhado mais ou menos nessa época aqui. Tá? Por que fala que a Idade Média vai até o século XV? Porque em 1453 aconteceu a invasão de Constantinopla pelo Império Otomano. Tá? E aí pôs fim a chamada Idade, ao que a gente conhece como Idade Média, começou a Idade Moderna. Tá? Isso aqui acabou? Não. Esse sistema, a ideia de rei, de estamentos, é esse acontecimento aqui que pôs fim, tá? Gente, pelo amor, está acabando o tempo, já vamos indo aqui para o último bloco, tá? Que aí a gente vai falar sobre Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá bom?
Vamos lá então, gente, página 77, tá? Lembrando que você vai ler sim sua apostila, tá? Fazer os outros exercícios que eu não fiz aqui. Você vai ler ela, todas as páginas, mas lembrando, esse terceiro bloco que nós vamos ver os exercícios, começa a parte teórica na 73, você vai ler tudo bonitinho, até a 77, onde começam os exercícios. Vamos lá? Estou no 1, exercício 1, página 77. Anne Frank nasceu em 1929 em Frankfurt, na Alemanha, e morreu aos 15 anos de idade em um campo de concentração no ano de 45. Campo de concentração era aqueles lugares onde faziam esses experimentos ou matavam judeus, ok? É a época do chamado Holocausto. Aquela palavrinha que deu polêmica. Vitor, vai cair isso no Enem? Provavelmente, que deu bafafá no começo do ano. Então pode. Batata, que vão pedir alguma coisa de Segunda Guerra Mundial no Enem. Certeza que Segunda Guerra sempre cai. Mas talvez venha algo relacionado ao que foi o nazismo. Nazismo, holocausto são palavras entrelaçadíssimas. O nazismo foi uma ideologia na qual Adolf Hitler, óbvio, tinha o propagandista dele, o Gutenberg, né? Mas perdão, não é Gutenberg. Não é, mas perdão pela falha, gente. Puxa, não vou falar nenhum nome aí para não incorrer erro. Não está me vindo agora, perdão. Mas o Hitler, ele tentou, ele falava isso abertamente, que os judeus eram uma raça impura. E uma das coisas que a ideologia nazista pregava era o domínio da raça ariana. E aí veio o chamado Holocausto, que a ideia era exterminar os judeus da humanidade. Vitor, isso não é teoria da conspiração? Não, aconteceu, nos livros vai estar. E como eu não vou citar nomes de políticos, não é minha função, mas como houve uma polêmica envolvendo Brasil e Israel por causa desse termo, pode sim vir lá no fim do ano na sua prova, ok? Ela se tornou, Anne Frank se tornou mundialmente conhecida com a publicação póstuma do seu diário, que é um livro, o Diário de Anne Frank, foi assim que foi publicado, relatou o sofrimento da sua família. Aí vamos lá, o contexto histórico vivido por ela e relatado em seu diário foi a D. Gente, aí você tinha que saber, Anne Frank, Segunda Guerra Mundial, ok? Segunda Guerra Mundial, é o que eu acabei de falar, quando o regime nazista praticou o extermínio de judeus e de oponentes ao regime. É isso. 2. Em 1940, o cineasta e ator Charles Chaplin lançou um filme de grande sucesso chamado O Grande Ditador. E aí tem lá o texto, dê uma lidinha aí. Vamos já ler o comando da questão. É correto concluir que o discurso do personagem de Chaplin é a C de cebola. Critica o modelo totalitário que vigorava durante a Segunda Guerra. Gente, totalitarismo é quando tem um ditador no poder e a população tem que obedecer. Vitor, ainda existe esse tipo de organização política em 2024? Sim. Sabe, Coreia? Não sei, você que está me vendo aí, se gosta de K-pop, essas coisas, hoje em dia tem muita gente. Eu tenho olhos puxados, mas sou descendente de japoneses. Mas conheço muitos, tenho muitos amigos que são aficionados por cultura coreana. Mas cuidado, vocês sabem que Coreia é dividida. Tem a Coreia do Norte e a do Sul. A do Sul é onde
tá, Samsung, onde tem o BTS, as Twice, etc. e tal. A do norte é o regime totalitarista, até hoje, né? O regime totalitarista. Kim Jong-un é o nome do atual ditador. Próximo. 3. Está aqui no finalzinho da página. Entre 1939 e 1945 foi o período da Segunda Guerra Mundial. Não se esqueçam, gente, está tendo desde o ano passado muita informação voltada à Segunda Guerra. Não acho, eu tenho certeza, uma ou até duas perguntas é ponto pra caramba no Enem, tá? Vai vir de Segunda Guerra, então estude com afinco esse tema. Vê tudo quando for vídeo de YouTube. Aula, não é documentáriozinho, tá? É aula, pelo amor. Vê tudo quando for aula do tema. Leiam livros, não fica preso na internet, em blogzinho, ok? Aqui, ó, o mundo voltou à barbárie. Barbárie é perda de civilização, povo doido, assim, entende? Fanatismo. Gente, um cara acreditar que tinha que exterminar uma raça é o fanático, é o doido, entendeu? A destruição, o que gerou a perda de milhões. Vocês têm ideia de isso? Porque é o que está nas estatísticas. Sabe quantas pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial? Gente, 60 milhões de pessoas. Óbvio, se contar Estados Unidos, ingleses, franceses, alemães, no geral morreu. Mas, gente, é 1/3, quase 1/4 da população do Brasil atual. É como se 1/4 do Brasil inteiro morresse, entendeu? É um absurdo. E detalhe, tinha muito menos gente nessa entre 39 e 45. Para vocês entenderem a atrocidade que foi. E momento parêntese, né? Porque nós professores também temos noção, né? Eu achava que era impensável imaginar uma terceira guerra mundial, mas bizarro, né? Tá tendo vários conflitos envolvendo grandes potências e assim, gente, o ser humano, infelizmente, ele não aprende com os erros, né? Mas vamos lá. Aqui, ó, 3, na verdade a 3 é a chamada pergunta que assim, não quero que você zere, vou te ajudar. Você tinha que, é muito mais uma interpretação de tabela do que de história em si, tá? Vamos lá, a 3 é a B, somente a 2 está correta. A 1 está errada, e aí você tem que olhar a tabela e comparar os números. A 3 também, então a 2 está certa. Entre os aliados, o total de perdas foi maior, apesar da vitória estabelecida sobre os países do eixo. Ok. Só um detalhe, que aí o eixo grava isso. Você vai ler e vai assistir a vídeo, eu estou confiando, mas vamos lá, o professor também já dá a informação. O eixo na Segunda Guerra Mundial era Alemanha, Itália e Japão. Era o triozinho que compunha o eixo. Os aliados eram Inglaterra, França, Estados Unidos, tá? Rússia e China tiveram papéis importantes nessa guerra, mas nos livros eles vão privilegiar o chamado ocidentalismo, né? É isso, gente. Vamos lá, próximo. 4. Em relação às causas daí, Primeira Guerra Mundial. São outras décadas, de 14 a 19, ok? Causas é correto afirmar, é a B de bola. Desigualdade e desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade imperialista. Imperialismo é
Vocês sabem que a Inglaterra, durante muito tempo, dominou a Índia, uma série de países da África, que inclusive estão numa situação deplorável até hoje, porque fizeram guerras para se libertar, só que desde aquela ficaram arrasados e desde então não conseguiram se erguer, e pior, foi um monte de gente corrupta e mal intencionada querendo tomar o poder, e é isso, a população sofrendo, né? Imperialismo é isso, é o domínio colonial. A disputa colonial, marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida armamentista, explodiu os pontos de atrito entre as potências. É a B. Vitor, por quê? Porque a pergunta 4 é inclusive uma boa para você anotar a resposta e nunca mais esquecer. Porque você vai entender o que causou a Primeira Guerra Mundial. Ok? Sim. A Segunda Grande Guerra, a partir de 7 de dezembro de 41, assume um caráter mundial quando? Aí que tá, os japoneses atacam Pearl Harbor. Pearl Harbor era uma base da Marinha Americana, os japoneses foram lá e bombardearam. E aí a casa caiu. Os Estados Unidos decidiram entrar na guerra. E lembrando, tá? Um dos dias mais famosos da Segunda Guerra Mundial, depois pesquisem, foi o chamado Dia D. E outro evento foi quando soltaram a bomba atômica na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Aí o mundo viu o ponto que a humanidade, o ponto que o armamento humano chegou. Gente, sem brincadeira. Se explodirem 3 bombas atômicas em lugares estratégicos, se você quiser ferrar a humanidade, já dá. Por exemplo, joga uma bomba atômica no oceano e aí a radiação vai contaminar o mar, a água e o ecossistema daquele local. Os peixes não ficam paradinhos ali. Eles vão se movimentar, levar a radiação vai começar a chegar a populações humanas e vai dar um efeito cascata doentio. Por isso que pensem, quando você ouvir algum louco falar que é bom ter uma terceira guerra mundial. Não vai ser bom, ok? 6. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito armado da história da humanidade, caracterizada pelo... Gente, bizarro, né? Você vê o que estão fazendo com a Ucrânia. Então imaginem se aquilo toma vários países começam a entrar na dança. A ponto de produzir a bomba atômica e toda a mortalidade. E aqui, além do Napoleão, outro filme que ficou famoso, esses filmes, assistam. Podem ser até tema de redação. Minto. Pode até ser, tá? Indiretamente. Mas, Oppenheimer, tem que assistir. Esse filme fala sobre como a bomba atômica foi criada, tá? Sobre o conflito incorreto. Tá vendo que aqui ele não pôs nem letras garrafais nem negrito? O candidato nervoso, ele não leu o incorreto e adivinha o que ele vai fazer? Vai procurar a alternativa errada. É a C. A guerra iniciou-se após a invasão da Alemanha no território soviético. Não. Provocou a guerra, ok? 7. Ao realizar o Anschluss, era um velho sonho dos nazistas. Começou a conseguir com Hitler a partir de março de 1938. A 7. Essa é uma pergunta para poucos acertarem. É daquelas para diferenciar quem vai tirar 950 de quem vai tirar 850, entendeu? São as perguntas nível difícil do Enem. Pouca gente estuda esse termo. A resposta é a A de amor, ok? Esse Anschluss é a ocupação da região do Reno desmilitarizada pelo Tratado de Versalhes. O que foi esse tratado? Acabou a Primeira Guerra. Quem começou o tumulto na primeira foi a Alemanha. Aí os vitoriosos falaram, vamos então fazer a Alemanha se dar mal. E aí o Tratado de Versalhes era isso. Um dos motivos que
preciso nem dizer que a Alemanha ficou pé da vida. Um dos motivos que levou também a segunda foi o ranço, né, que a Alemanha trazia por conta desse Tratado de Versalhes. 8. Sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. É a D de dado. Brasil enviou soldados que combateram ao lado dos aliados, principalmente territórios da Itália. Vitor, foi isso? Sim, acredita, o Brasil entrou na Segunda Guerra. Do lado dos Estados Unidos, pelo amor. Não vai confundir aqui, eles foram combater na Itália, eles não se aliaram aos italianos. Os Estados Unidos eram contra os italianos, que era o eixo, Alemanha, Itália e Japão. Contra Estados Unidos, Inglaterra, França, ok? Beleza. 9. Gente, a resposta, a 9 era um nível fácil, é aquela, mano, não quero que zerem o Enem. Bastava você ler o cartaz, a alternativa é a C. Você tinha que associar Pearl Harbor, explodiu, os japoneses foram lá, meteram um louco, bombardearam Pearl Harbor, e aí começou isso que fez os Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial, por isso que a 9 é a C. 10. 10 é a D de dados. Japão, Estados Unidos e França foram os países que mais saíram fortalecidos politicamente após a Segunda Guerra Mundial. E aí você vai falar uma coisa estranha assim, pô, Victor, mas Japão não era inimigo dos Estados Unidos, como é que eles são fortalecidos? É o seguinte, atualmente um dos países mais leais aos Estados Unidos é o Japão, porque a partir do momento que eles viram, gente, vocês conseguem imaginar o que é uma bomba atômica? Outro filme para você, aí é um desenho, é uma animação. Túmulo dos Vagalumes. Eu aconselho você a fazer o seguinte: assiste Oppenheimer e logo depois Túmulo dos Vagalumes. Assiste junto. Por quê? Ambos falam sobre a guerra, mas o Oppenheimer é a visão dos Estados Unidos de Hollywood, enaltecendo como que eles foram heróis da bomba ter parado uma guerra mundial. Túmulo dos Vagalumes é uma animação japonesa que fala o que é você ter seus familiares mortos numa guerra. Outro, quem gosta de mangá, tem um que virou um clássico, é o Game. Game Pés Descalços fala a história do menino que ele teve que sobreviver no pós-bomba atômica. E aí você vê o efeito de radiação. Se a energia radioativa contamina, primeiro, pode cair cabelo, pode dar câncer, pode queimar partes do corpo. Primeiro que assim, a bomba atômica foi criada para fritar a gente, literalmente. Num raio de ação, vai gerando tanto calor que frita. E aí, obviamente, quanto mais perto, mais pessoas morrem. Só que enquanto ainda a radiação vai se espalhando cada vez mais longe. Tem gente que na hora não foi queimado, mas depois começa a apodrecer parte do corpo. É isso, gente. Então, bom, já deu o horário aqui. Não se esqueçam, estudem Primeira e Segunda Guerra Mundial. Segunda eu não acho, tenho certeza. Vão vir pelo menos no mínimo uma, mas pode vir 2 até 3 perguntas disso aí. É ponto pra caramba, ok? Então veja, assistam aos filmes que eu falei, para ter repertório, pode ser até tema indiretamente de redação, pode ser, dificilmente o Enem vai cobrar, mas vai que. E aí, gente, muito obrigado. Você quer falar alguma coisa aqui? Não, daqui eu falo mesmo. Pessoal, obrigado pela primeira live nossa, uma super aula aí, fenomenal, eu gostei bastante aí, obrigado por ter acompanhado, 1h20 aí. E semana que vem a gente vai melhorando alguns pontos aí que por acaso não ficaram perfeitos, pontos técnicos. O pedagógico fez super bem. Professor, parabéns, viu? Valeu, pessoal. Não, nunca desista, não é? Valeu, pessoal.